Hecate é a deusa que abre os caminhos. Sem a sua permissão, a gente não pode mudar de fase na alquimia. A gente não pode transitar para outros níveis de consciência, acessar outros lugares. Ela é a guardiã dos portais e não tem como acessar outras dimensões sem a permissão de Hecate. Mesmo até porque ela é anterior a Hermes. Hermes é o deus grego, né, filho de Zeus e da ninfa Maia, que é conhecido por fazer esse papel de ser guia das almas para o submundo, de estar em contato, transitando seu mensageiro, né, e de uma dimensão para outra, e, enfim, ele tem essa liberdade de acessar diversos lugares, né, diversas dimensões e terrenos psíquicos também. Hecate é anterior. Hecate é filha de titãs, né? Astéria, que é sua mãe, que rege a noite, as estrelas, a lua, os sonhos, e Pérses, que é seu pai. Então, um dos significados etimológicos de Hecate é todo o poder, né? Porque ela não é punida por Zeus, ou não é enviada ao Tártaro, ela é mantida com seu privilégio de ser extremamente poderosa por ser filha de titãs, né? Então, ela representa esse feminino primordial muito anterior a Hermes e que traz consigo um poder absoluto, representa todos os mistérios. Essa é uma deusa misteriosa, ela não tem um mito próprio, o que fica muito difícil de estudar, né, de pesquisar. Tem vários autores que trazem pesquisas diferentes sobre Hecate e eu fui fazendo uma curadoria daquilo que se repetia, né? Que faz parte tanto da literatura, da bruxaria, quanto da mitologia, quanto da psicologia, e para a gente conseguir construir e dar um embasamento e uma profundidade para esse arquétipo que, na verdade, é muito adorado, muito procurado, e também tem muito pouco sobre isso, né? A gente acha umas informações muito superficiais a respeito de Hecate. Como a única dos titãs que preservou seu pleno poder, Hecate era vista como toda poderosa, aquela sem forma e de todas as formas, a própria alma do universo, aquela que cria tudo. E eu quero chegar nisso mais para frente, que antes a gente vai falar dos atributos mais populares de Hecate, mas você percebe que essa é a frase da Mirella Fall, e você consegue fazer uma associação? Isso é ânima, né? Esse é o feminino primordial. Ela tem todas e nenhuma forma. Ela é a geradora e destruidora da vida. Ela cria, dá forma, sustenta e encerra com o ciclo de vida. Ela anima tudo que faz parte da natureza, todos os elementos, né? Desde as estrelas até os animais, as plantas, toda a terra é animada por Hecate, né? Então, se ela está sendo ilustrada dessa forma, eu tenho que Hecate é sinônimo de ânima, né? É o feminino essencial. Por isso que ela é tão misteriosa, por isso que ela está associada a diversos mitos, né? Então, alguns autores identificam ela associada a Ísis, no Egito. Ela vai ser a deusa tríplice com Deméter e Perséfone, com Selene e Ártemis. Então, tem muitas possibilidades de Hecate, muitas possibilidades. Tanto é que seus epítetos, né, suas características, suas qualidades,
são inúmeras, inúmeras e totalmente diferentes uma das outras, né? O que me faz ver dessa maneira, como ânima, como aquilo que é muito amplo e que designa a forma caótica da natureza, né? É algo do espírito, né? Da alma, na verdade. Então, é muito. Hecate é muito complexo. Como deusa tríplice, né? A gente pode pensar, lógico, na faceta da lua crescente, da lua cheia e da lua minguante. Tem um autor de psicologia junguiana, que é o Adam McLean, que fala que, eu gosto muito dessa frase, porque faz todo sentido, todas essas fases da Lua são reflexos, na verdade, da luz do Sol. A Lua, pura e simplesmente, é a Lua negra, é a Lua nova, é a Lua que a gente não vê, que não tem luz, porque esse é um astro que não emana luz, né? E essa pode ser a face mais associada a Hecate, apesar de que, por ela ser a deusa tríplice, ela mesma não precisa de outras deusas para ser completa como deusa tríplice. Ela, Hecate sozinha, pode ser a face da donzela, a face da mãe e a face da anciã, né? As antigas estátuas de Hecate, ela era uma jovem. Ela veio, né, a imagem dela foi sendo transformada ao longo do tempo para anciã, e ela foi ganhando um aspecto, né, mais conhecido, que é o aspecto da lua minguante ou da lua nova, que é o aspecto da anciã que ceifa, que finaliza, o aspecto da feiticeira, né? E mas isso é reduzir muito o significado de Hecate. Mas vamos ver as possibilidades, então. Como a lua é crescente, ela é essa energia de vitalidade, de renovação, de fertilidade, né? E é a donzela. Como lua cheia, ela é quem sustenta e quem nutre a vida. E como lua minguante, lua nova, ela ceifa, né? A lua minguante tem esse formato de foice, que significa justamente a limpeza que a gente fez lá em Cali, né? A lua minguante e a lua nova estão associadas com a Nigredo, porque eu vou fazer agora a purificação, a limpeza daquilo que não é mais útil, que não tem mais funcionalidade, né? Esses três aspectos, né, eles podem ser também céu, terra e inferno. Corpo, mente e alma. Corpo, alma e espírito. E a gente tem que lembrar sempre que quando a gente entra em contato com esse aspecto da deusa tríplice na gente, é normalmente caótico. Primeiro, assim, pelo menos nos primeiros anos, primeiros meses. Por quê? Porque eles, né, imagina todas essas energias funcionando ao mesmo tempo, simultaneamente, né, num primeiro contato. Então, a gente sai de uma lógica totalmente unilateral, né, estabelecida pela igreja, pelo patriarcado, e começa a integrar os aspectos da deusa, né, o feminino, na gente, independente de gênero, né? E aí a coisa fica caótica mesmo. Mas depois que a gente vai organizando, né, a gente usa a nossa potência de Atena para organizar, para colocar ordem e nesse caos, no sentido de não mutilar esse caos, mas se acostumar a sentar ele lá aqui dentro, né? Para que ele tenha a hora certa de manifestar cada face, né? E aí é bem comum que isso aconteça justamente porque anos ou uma vida inteira sendo ensinados que não, que a gente é só o aspecto da mãe boa demais, né? Que a gente só é a donzela e a lua cheia, mas que a lua minguante, a lua nova, que é a sombra, né? Que é a face terrível, tem que ser exorcizada do nosso corpo. Então,
esse é o primeiro ponto, né? O caos que está associado ao feminino vem justamente dessa ideia de mistura de emoções com potencialidades e sombra com limitações, enfim. E aí demora um tempo natural que a gente vai se organizando em relação a todo esse poder dentro da gente, né? É interessante pensar que essa demonização da face escura, né, da sombra, da lua minguante, né, dá para a gente pensar que a igreja projetou a imagem de Hecate nas mulheres anciãs, que eram sábias, que eram curandeiras, né, que trabalhavam com a medicina das ervas, com as medicinas ancestrais e que fugiam à ordem. Então, isso foi projetado, né, esse lado sombrio do feminino foi projetado na imagem dessas mulheres, né, que foram chamadas de bruxas, que foram caçadas e foram queimadas. E foi isso que foi acontecendo com a ânima, né, por milênios. E por isso ela pode estar, isso pode ser dos motivos dela estar associada à bruxaria, né? Mas principalmente por ela ter sido distorcida, né? Hecate como significado ter sido distorcido, porque ela não é, muito provavelmente vocês estão acostumados com esse aspecto ceifador, né? Patrona das bruxas, a grande feiticeira, mas Hecate também era reverenciada, inclusive na teogonia de Hesíodo. Ela ficava na porta das casas, né? E na porta da cidade para espantar as más energias, os maus espíritos, e era para ela que eram feitos os sacrifícios, e ela dava em troca, né? Ela significava opulência, abundância, né? Uma colheita próspera. Então, a Hecate tem esse aspecto também nutridor, como eu falei, da lua cheia, né? Por si própria. Então, a imagem de Hecate, ela ficou, por causa da igreja, muito associada à bruxaria do mal, entendeu? À maldade, ao demônio, as coisas que devem ser evitadas e não nomeadas, né? As coisas assustadoras. Então, ficou muito contaminada, né, a imagem de Hecate. E é muito, vou reforçar aqui, é muito ilustrativo da nossa relação com o feminino, né, ao longo dos séculos. Porque foi exatamente isso que foi sendo feito com a ânima nos homens e nas mulheres. E aí depois a mulher vai ser a projeção dessa ânima, né? Por isso, caça às bruxas. E aí, uma das estratégias, né, porque parece um plano malévolo, da igreja para fortalecer essa imagem condenada de Hecate foi associar ela também a uma doença na época que era chamada de doença sagrada. E essa doença, ela na verdade, ela dava umas ilusões, assim, o pessoal tinha um terror noturno. Não se sabe, né, o que era, mas era muito associado com a noite, com os pesadelos. E aí, quem ficou a patrona da doença sagrada? Hecate, né? Então, foi mais uma maneira que a igreja encontrou de demonizar o arquétipo de Hecate. No livro da deusa tríplice, do Adam McLean, que é da linha da psicologia junguiana, ele associa a Hecate a várias facetas da anciã em diferentes deusas tríplices. Então, a gente tem Hebe, Hera e Hecate. Hebe representando a donzela, Hera representando a mulher madura, pronta para o casamento, né?
e Hécate representando a mulher viúva. Aí a gente tem Ártemis, na verdade é Selene, Ártemis e Hécate. Selene sendo a lua, que rege o reino dos céus. Ártemis sendo a deusa caçadora, que rege o terreno da terra. E Hécate, a deusa do submundo, né? Os três mundos. Tem também Deméter, Perséfone e Hécate. E Perséfone está aqui como quem faz a ponte entre Deméter e Hécate, né? Entre a terra, o plantio, a colheita e a morte, a decomposição, né? E, de novo, a fertilização da vida. A ligação de Hécate com Ártemis acontece primeiro por causa do parentesco, né? Leto, que é a titã mãe de Ártemis, é irmã de Astéria, a titã mãe de Hécate, né? Então, elas são primas, Hécate e Ártemis, e vários epítetos, né, as qualidades que Hécate tem, algumas são as mesmas que Ártemis tem, né? Então, eu tenho Hécate caçadora, eu tenho Hécate protetora dos partos, né? Protetora dos nascimentos e das crianças. As duas dividem esse vínculo com o cachorro, né, que é um símbolo super importante, que a gente vai falar logo. E quando ela está associada a Perséfone, é por conta do mito de Perséfone, né, do rapto de Perséfone. Então, a gente brevemente tem a donzela que colhia narcisos, até que um belo dia ela escolhe um bem específico que se abre uma fenda no chão, e aí eu tenho, vindo das profundezas, Hades, o deus do inferno, né, que rapta Perséfone, que na época ainda era Coré, leva ela para as profundezas, e Deméter, que é a mãe, né, que é essa mulher que sustenta o vínculo mais importante da vida dela com a própria filha, ela se vê sem filha, se vê sem rumo, né? Então, quem ajuda Deméter a encontrar Perséfone é Hécate, né? Deméter vai até a caverna de Hécate, Hécate convence Hélio, que é o deus solar também, assim como Apolo, que tudo vê, a dizer onde é que foi parar Perséfone, né? E assim elas estão ligadas. Para Mirella Fall, que é a autora As Faces Escuras da Grande Mãe, ela traz uma outra referência, que é Coré, Perséfone e Hécate, o que também faz muito sentido, né? As três faces de uma única deusa, três faces do feminino. Coré sendo a ingênua, né? A menina ainda, a virgem, no sentido literal mesmo. E Perséfone sendo aquela que perdeu a virgindade, né? Se abriu para o relacionamento ali com Hades, e que ali agora é rainha do submundo, e Hécate, que é quem faz o julgamento das almas, né? Porque ela quem vai determinar quem vai para o Tártaro, quem vai tomar outro destino. Então, ela habita o submundo junto com Perséfone, né? Apesar dela ser guardiã da encruzilhada de três caminhos, né? Que traz essas possibilidades, né? De passado, presente e futuro, como minhas decisões no passado me trouxeram até o presente hoje, como isso vai reverberar no meu futuro. Isso tem a ver com as parcas, as moiras, né? Que tem o fio da vida, que tecem o tear da vida, né? Elas ficam ali na roca, então uma puxa o fio que dá início à vida, a outra estica o fio que sustenta a vida e a outra corta o fio, né?
encerrando a vida. Então, até a corda é mesmo um dos símbolos de Hecate, que pode estar associado justamente com a Senhora dos Destinos, né? Porque ela detém também dessa qualidade. Hecate me lembra Exu, por dois motivos. O primeiro, claro, porque ela é a guardiã das encruzilhadas, assim como Exu, né? Na mitologia afro-brasileira. E também porque quando você vai fazer um ritual, Hecate tem que ser sempre a primeira a ser invocada. E no candomblé, na Umbanda, o mesmo ocorre com Exu. Mas sobre os seus símbolos, eu escolhi alguns que são os principais e que se repetem em várias bibliografias, né? Então, o primeiro de todos, que é o cão. O cão, que está associado a Ártemis, o cão que pode ser uma ponte de Hecate até Ísis, se a gente considerar Anubis, né? Então, Anubis é aquele deus que tem a cara do cachorro e é o deus do submundo. Então, ele pode fazer, dá para a gente associar com Hecate. E essa é a linha de raciocínio para os autores citarem Ísis nas relações da deusa tríplice associada a Hecate, tá? Eu tô achando isso, né? É uma hipótese que eu estou jogando, porque nenhum dos autores que eu pesquisei, eu encontrei essa resposta do porquê Isis está associada a Hecate. Mas, enfim, o cão, ele tem, então, essa qualidade de guia, né? Ele também tem função de psicopompo, ele também tem qualidade ictônica, né? Porque Cerberus habita, né, e guarda os portões do submundo, né? Ele é quem uiva quando sua dona passa, quando o Hecate está nos arredores, e ele pode ir de uma dimensão para outra, ele vai levar, né? Ele é tão fiel, tão leal, ele não abandona o dono, mesmo depois da morte. Então, várias tradições, em diversas mitologias, tem sacrifício de cães depois que o dono perde a vida, porque isso garante que a pessoa seja encaminhada, né, corretamente, ali, guiada pelo seu cão até o reino de Alenvel. Então, o guia, né? E também a dualidade, porque o cachorro ele pode ser tanto selvagem quanto domesticado, né? O cão ele é um símbolo que aparece no, ele é um arquétipo na verdade, e ele aparece também no conto do Manauí, né? Em Mulheres que Correm com os Lobos. E ele, se a gente pensar, assim, para ilustrar como esse arquétipo funciona, ele é quem vai levar o Manauí, que é o personagem principal, de um estado de consciência para outro. O Manauí ele está tentando entrar em contato com a ânima dele. E quem vai guiar ele? O cão. Então, é dessa maneira que Hecate e a imagem e o arquétipo do cão estão entrelaçados. A tocha. A tocha, que traz o epítero de fosfórica para Hecate, ela em várias estátuas, né, até aquelas mais antigas em que Hecate aparece tricéfala, na versão donzela, todas elas, ela está segurando tochas. E as tochas revelam, né? O fogo ilumina o caminho. Então, ela tem essa função de iluminar, né? De trazer luz, de trazer consciência, de trazer calor, também de mostrar o caminho, assim como o cão, e de queimar, né? Então, a gente pode fazer uma ponte para o símbolo da lua minguante, que mingua aquilo que precisa morrer, né? Então, o fogo ele vai fazer isso, ele vai fazer a calcinação dos desejos do ego. Quem pratica a bruxaria sabe o quanto Hecate é uma grande juíza. Dizem que ela também, a face terrível dela, não tem compaixão se a pessoa está sendo guiada pelo ego, né? Então, esse fogo dela pode ser o fogo da calcinação dos desejos do ego. A chave
que é um dos meus símbolos favoritos de Hecate, a chave que permite que você atravesse os portais, né? Que você abra para uma nova verdade, que você... A chave é a revelação, né? É entrar em contato com o que precisa ser visto, é deslocamento, sair de um lugar onde eu via de uma maneira limitada e agora eu tenho acesso a mais uma perspectiva, né? Eu amplio as informações, né? E o conhecimento que eu tenho. Então, a chave a gente pode associar com a torre, né? Com o arcano 16 no tarô. A torre, que é quando eu estou justamente num ambiente totalmente assim, rígido, estruturado, um ambiente onde eu estou acomodada ali. Então, eu estou num cubículo, mas eu estou confortável, porque aquela realidade ali eu já conheço ela já é familiar, mas a Cat tem a chave para você romper com essas limitações, para você atravessar, para você transcender, né? E por mais doloroso que seja, assim como no conto do Barba Azul, em Mulheres que Correm com os Lobos, né? Você, a irmã mais nova, né? A protagonista, ela se casa com essa figura que é abusiva e que aprisiona ela e ele deixa com ela uma chavinha, a chavinha proibida. E essa chave que ela acaba teimando em tentar encontrar a porta para essa chave abrir, quando ela abre, ela se depara com uma realidade que ela preferia não ter visto. Mas é uma revelação muito importante, uma verdade fundamental, necessária, né? Que ia trazer um novo ímpeto de vida para ela. Então, é essa qualidade da chave no arquétipo de Hecate. E tem também a serpente. A serpente, ela tem a ver com a roda de Hecate, que é um símbolo que costumava ser desenhado nos antigos vasos, e ela chama estrófalos, né? Porque dentro dessa roda eu tenho o formato de um labirinto de serpente, que indica os processos de vida, morte e vida, que é típico da deusa tríplice, que é típico do feminino. Como fonte de alma individual, Hecate é Anima Mundi, é o que os alquimistas chamavam de Anima Mundi, que é aquilo que você, no processo de purificação, vai tentando alcançar para libertar, né? Para que você possa expressar a tua essência por completo. Então, a própria deusa tríplice, ela representa a união entre diferentes aspectos, e isso é uma conjunction, né? Então, a gente tem a conjunção, a união de tudo, a totalidade, quando eu estou falando de uma deusa tríplice. Então, esse é o significado que eu sinto ser o mais essencial. Ele é super complexo, né? Eu acho que Hecate tem muitas qualidades, muitas complexidades. Essa aqui é uma pontinha de iceberg. Mas se a gente pensar nela como ânima, eu acho que dá a devida profundidade, o devido